E hoje nós vamos aprender a se revestir dele. Revestir, né? Vem da palavra revestir, vestir de novo, né? E as vestes, as vestimentas, falam muito sobre a gente, né? Eu tenho loja, vai fazer 22 anos. Nem parece, né? Porque eu tenho 25. Estou mentindo aqui em cima, me perdoa, Senhor. Tenho 22 anos, então eu gosto de falar bastante sobre esse assunto. E falar que a moda, ela expressa, né, o jeito que a gente se veste, expressa um pouquinho de quem a gente é, todo mundo sabe, né, disso, né? E a moda também expressa aquilo que a gente está sentindo, né? Expressa, dependendo do lugar que você vai, você se expressa de uma forma. Se você vai para uma academia, você se expressa de outra. A moda, as roupas, expressam muito de quem a gente é. Elas falam um pouco de nós. Desde das antiguidades, desde Adão e Eva, né? Adão e Eva, eles viviam nus, porque eles não tinham pecado. Depois, quando eles perceberam que o pecado entrou neles e que eles perceberam que eles estavam nus, eles ficaram com vergonha e se cobriram, né? Então, eles colocaram uma veste em cima dele para esconder, né, as vergonhas e seus pecados. E tem uma curiosidade também que eu adoro falar sobre esse assunto, mas não é sobre isso que eu vou falar, não é sobre moda, tá? Antigamente, assim, as pessoas se reconheciam pelo tipo de tecido que elas usavam, pelo tipo de cor que elas usavam. Por exemplo, os nobres, as pessoas mais ricas, de poderes, elas usavam cor roxa, cor vermelha, porque naquela época não existia corante, né? Então, para tingir essas roupas eram muito caras. Elas usavam, sabe aquela tinta preta que sai da lula? É da lula ou é do polvo? Da lula, né? A Bispa Lili sabe. Eles usavam aquelas tintas e dali eles faziam as cores dos tecidos. Então, quando você ia num lugar e tinha uma pessoa com uma cor vermelha assim, ou uma cor roxa, você sabia que aquela pessoa era uma pessoa importante. E os pobres, coitados, né? Andavam com o que tinha, né, gente? É branco, é bege, é saco, enfim. Mas é só uma curiosidade, né? É legal a gente saber disso. Depois vocês vão ligar com a palavra de hoje. E então a roupa sempre foi, a moda sempre foi para falar, para expressar, né? E na Bíblia a gente fala sobre muitas vestes, né? De autoridade, de poder, de pureza, até de autoridades, enfim. E também fala de outro aspecto que me chamou a atenção, que fala sobre as pessoas que rasgavam as vestes. Você já passou por algum versículo aí que diz que alguém rasgava as vestes? E quando as pessoas rasgavam as suas vestes na Bíblia, significava que elas estavam passando por um momento triste, um momento de preocupação, um momento de ira, um momento de raiva, sabe? Isso era uma tradição dos judeus, que eles rasgavam suas roupas para expressar o que eles estavam sentindo, o que eles estavam vivendo. E quem via a pessoa com a roupa rasgada também já sabia, essa pessoa aí não está muito bem. Né? Lá em Esther 4:1, eu vou só passar por cima, vocês não precisam pegar na Bíblia, tá? Diz assim: quando Mardoqueu soube que tudo o que tinha acontecido, ele rasgou as suas próprias vestes, vestiu-se com um pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Mardoqueu fez isso quando ele soube que Hamã queria exterminar todo o povo judeu. Então aqui ele estava muito revoltado, ele rasgou as suas vestes de revolta. Uma revolta muito grande a ponto de... né? Lá em 2 Samuel 13, diz assim, que o rei levantou-se, rasgou as suas vestes e prostrou-se com o rosto em terra. E todos os servos que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. Isso aconteceu quando eles souberam que Absalão tinha matado todos os filhos dele. Mas na verdade não tinham sido todos, tinham sido só um. Mas ele e todas as pessoas que andavam com eles rasgavam as vestes porque eles estavam muito tristes.
Aquele gesto de rasgar estava significando que eles estavam tristes. Que eles estavam com uma profunda tristeza, tão forte ao ponto de rasgar suas roupas. Né? Lá em Mateus 26, 65, diz assim: Então o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: Blasfemou! Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia agora. Ele estava se referindo quando Jesus falou que era o Filho de Deus. Ele estava dizendo que Jesus estava blasfemando. E ele ficou com raiva e ele rasgou suas vestes. Ele estava indignado porque Jesus estava falando aquilo. Lá em Gênesis 37, diz assim, ele a reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com um pano de saco e chorou por muitos dias de luto pelo seu filho. Aqui foi quando Jacó recebeu a notícia de que José estava morto. Então vocês podem ver que a rasgar as vestes, aqui nesses versículos diz sobre luto, sobre indignação, sobre eles estavam tristes, revoltados, indignados. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? Em luto, revoltadas, indignadas, tristes, numa tristeza profunda, perdidas, sem saber o que fazer. Às vezes é um sentimento tão profundo que a vontade mesmo é de rasgar a roupa, de dar um grito, não é? E para expressar nossa indignação, né? Quantas vezes no dia a gente expressa a nossa indignação? A gente rasga nossas vestes. Gente, hoje à tarde eu fiz isso. Deus me pegou já no comecinho do dia. Eu estava estudando e recebi uma notícia que eu não queria receber hoje. Daí eu fui para o banheiro do Senhor, o que eu faço? Dele assim: tu não vais rasgar tuas vestes por causa disso, né? Deu assim, é verdade. Às vezes a gente rasga vestes por tão pouco, né? Coisinha assim que tira a nossa paciência. Alimenta a nossa ira, né? A nossa raiva. Às vezes a gente rasga as vestes, né? Dá vontade de rasgar as vestes quando a gente quer expressar a nossa dor. Né? Às vezes aconteceu uma situação muito triste, muito dolorosa com a gente e a nossa vontade é de rasgar. Né? Às vezes é para expressar que nós não estamos bem. Ai, alguém tem que me ver, deixa eu cometer aqui um ato de loucura, eu vou rasgar a minha roupa para alguém perceber que eu não estou bem. Não dá vontade de fazer isso quando a gente fala e parece que as pessoas não estão entendendo, parece que ninguém está escutando a gente. Às vezes a gente chega numa situação ao ponto de, né? Às vezes é para a gente ser vista, né? Que a gente precisa chamar a atenção. Às vezes é para sermos ouvidas. Às vezes a gente fala tanto que não adianta mais falar. O que eu vou fazer? Vou fazer alguma coisa para chamar a atenção desse povo. Não é assim, mulherada? Ou ninguém tem vontade de rasgar a roupa aí? Eu tenho, várias vezes. Mas sabe o que acontece se a gente fizer isso? Se a gente rasgar nossa roupa de ira, de raiva, de medo, de tristeza, sabe o que acontece? Nada. Male, você vai perder uma roupa que deve ter custado algum dinheiro, né? Não acontece nada. Assim como com essas pessoas aqui que eu acabei de ler para vocês na Bíblia, eles rasgaram as vestes simplesmente para mostrar para os outros o que eles estavam sentindo. Não acontece nada. A situação não vai mudar se você rasgar a sua veste. As pessoas não vão te ver se você rasgar a sua veste. Muito pelo contrário, ainda vão dizer, olha lá, aquela ali está meio doida. Não é assim? E sabe o que a gente aprende com isso? Que a gente aprende com essas situações que já aconteceram na nossa vida aqui. Estou vendo que tem mulheres jovens, mas já viveram, né, um pouco, assim, não são tão jovens assim. Todas as vezes que a gente fez isso,
que deu vontade de gritar, de espernear, de rasgar nossas vestes? O que a gente aprendeu com isso? Que não adiantou de nada, né? Adiantou alguma coisa? Muitas vezes a situação ficou pior do que era, né? E em vez de rasgar as nossas vestes em sinal de mostrar as nossas dores, os nossos medos, nossos traumas, nós aprendemos a o quê? Outra coisa, a ficar calada. Eu já fiz de tudo, não adiantou. Eu já gritei, eu já chamei, eu já rasguei minha roupa, já me chamaram de doida, eu já fiz de tudo, não adiantou. Sabe o que eu vou fazer? Vou ficar quieta. Não vou falar mais nada. Não é assim? Quando a gente cansa? Quando mulher cansa, é assim. E nós nos silenciamos. Nós nos escondemos. Nós ficamos quietinhas. Nós colocamos, em vez de vontade de gritar, de rasgar as roupas, a gente coloca uma capa por cima. Ou depois outra capa, para cobrir aquilo que a gente está sentindo, para a gente não demonstrar fraqueza, fragilidade. Depois a gente coloca outra capa, para se esconder, mais uma vez, e outra capa, porque você não aguenta mais essa situação. E outra capa, porque está difícil, mas ninguém olha, ninguém te escuta. E a gente vai colocando capa em cima de capa, porque rasgar a roupa não adiantou, então vamos se proteger. E isso vai criando na gente, imagina gente, um monte de casaco aqui. Vai criar na gente uma armadura, né? Uma falsa sensação de que a gente está protegida. Não é assim que funciona? É igual no frio. Tá frio lá na rua, eu vou colocar uma roupinha. Ai, não esquentou o suficiente, eu vou botar mais uma. Não esquentou o suficiente, eu vou colocar mais uma. Quando você vai ver, você tá parecendo um ursão, assim, ó, todo cheio de roupa. Não é assim? É a mesma coisa com os nossos sentimentos. É a mesma coisa com as nossas dores, quando a gente guarda elas. Quando a gente se cala, quando a gente se esconde, quando a gente quer ficar sozinha, quando a gente acha que não adianta mais, que esse problema não tem mais solução, a gente vai se escondendo, se escondendo, se escondendo. E achamos que aquilo está superado. Achamos que agora estamos fortes, porque nós estamos escondendo aquilo que a gente não quer mais ver. Não é assim? E a gente acha que está se protegendo, mas na verdade, mais parece é que a gente está indo para a guerra. Parece que essas cascas que a gente colocou em cima da gente formou uma armadura pesada, uma capa em que eu vou me proteger, mas eu fiquei dura. Ninguém pode falar nada para mim que eu jogo uma respostinha. Eu fico armada. Ninguém pode fazer nada para mim que, eu me fecho. Ninguém pode falar nada para mim que eu me fecho. Parece muitas vezes que a gente está indo para uma guerra. Em vez de estar com a nossa família, em vez de estar com os nossos amigos, em vez de estar com as pessoas que são importantes para a gente. Não é assim? Quando a gente está muito amargurada, quando a gente está muito triste e a gente não quer colocar isso para fora, ninguém entendeu a gente se fecha. O que tu vai fazer? Não quero mais saber, sai daqui. Não vamos mais falar desse assunto, deixa ele aqui que está morto, enterrado, não vamos mexer nele. Não é assim que a gente fica? E a gente vai ficando cada vez mais dura, mais fria, nosso coração vai ficando duro. Vai ficando quase que uma pedra. Mas isso, ao invés de nos proteger, está nos afastando. Afastando de Deus, afastando das pessoas, afastando de receber de alguém que realmente quer te dar algo bom. Às vezes uma pessoa fez algo para você e você se fechou.
E um monte de gente não consegue mais te acessar porque você está fechada demais. Você está deixando de receber. Você está deixando de ganhar. Por causa dessa barreira, por causa desse bloqueio. E daí, então a gente aprende aqui que essas duas situações não nos fazem bem. Se expor demais, né? Como eles estavam ali rasgando suas vestes, se rasgando, mostrar as nossas dores, as nossas fragilidades para quem não vai poder te ajudar. E outra situação também que a gente aprende que a gente acaba escondendo as nossas dores debaixo das nossas capas. E essas duas coisas não são boas. Elisa, isso é errado? Eu me sinto assim às vezes. Isso é errado? Não. Elisa, às vezes eu tenho vontade mesmo de me esconder, de ficar quieta no meu canto, não quero que ninguém fale comigo. Se alguém vem e chega em mim, eu vai, que pessoa falsa, não quero. Elisa, eu estou errada, isso é pecado? Não, não é. Mas não é o que Deus quer para você. Lá em Mateus 6,17, diz assim: no entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vem em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Aqui ele está dizendo que não adianta a gente ficar armada, com a cara fechada, com uma capa, e também não adianta a gente rasgar nossas vestes para mostrar para os outros o que a gente está sentindo. Aqui o Senhor está dizendo que quando a gente jejuar, a gente tem que lavar o rosto, a gente tem que se arrumar, a gente tem que se levantar. Porque não são os outros que vão resolver nosso problema. É Ele, é aqui, ó, o seu pai que vê em secreto, e o seu pai que vê em secreto o recompensará. As pessoas não têm nada a ver, por mais que pessoas tenham te ferido, a sua dor, o seu coração, elas não conseguem tocar. Só o Senhor consegue acessar o seu coração, se você permitir. E Ele não quer que a gente esteja com as roupas rasgadas para os outros verem a nossa dor. Ele quer que você esteja rasgada aqui, ó, por dentro. Mas Ele quer que você esteja rasgada por dentro, não é para você continuar sentindo dor. É para Ele te curar. Eu profetizo que o Senhor rasgue corações aqui essa noite. Em nome de Jesus, o Espírito Santo já está aqui, Ele já está trabalhando, eu creio, Ele falou com a gente nos louvores, Ele continua falando com a gente através da palavra. Que os corações sejam rasgados essa noite, para que Ele possa acessar novamente esses corações. E que mulheres sejam curadas aqui essa noite. Você não veio hoje aqui por acaso. Uma amiga pode ter te convidado, mas o Senhor foi que marcou esse encontro com você. Você pode até estar se formando hoje, mas o Senhor marcou esse encontro aqui contigo. Não tem nada a ver com formatura. Tem a ver com que Ele quer acessar o seu coração essa noite. Amém? Então o Senhor, Ele nos ensina a rasgar as nossas vestes da forma certa. Que é rasgar as nossas vestes somente para Ele. Ele nos ensina, lá na passagem de 2 Reis 22, que diz assim, eu vou tentar ser breve, que ela é um pouquinho longa. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes e deu ordem aos sacerdotes, vão consultar o Senhor por mim. Aqui o rei Josias, ele achou o livro da lei que Moisés deixou, e ele começou a ler o livro, e ele ficou arrependido. Ele ficou triste. Ele rasgou as suas roupas porque ele se humilhou. O rasgar as roupas dele foi de se humilhar perante o Senhor. Porque ele se arrependia, porque ele não estava fazendo nada daquilo que estava escrito. Ele estava muito arrependido.
E ele disse assim: a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, e nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. E daí eles foram falar com a profetisa Uda, e a profetisa falou em nome do Senhor, e falou assim: digam ao rei de Judá, esse que os enviou para consultar o Senhor, que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ele ouviu. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu o que eu falei contra esse lugar e contra os seus habitantes, que seriam destruídos e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão toda a desgraça que trarei sobre o lugar. Então, eles levantaram e foram levar essa resposta ao rei. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente rasga o nosso coração, em sinal de arrependimento, em sinal de entender que, nossa, eu estava errada, em sinal de entender que aquilo que a pessoa fez, ela fez mais mal para ela do que para você. Quando nós rasgamos as nossas vestes com esse entendimento e nós rasgamos as nossas vestes para o Senhor, Ele opera. Ele traz a cura, Ele traz a paz que você procura, Ele traz a felicidade que você procura, Ele traz a alegria que você procura. Mas não é para você rasgar as vestes daquele outro jeito, não. É para rasgar as vestes para Ele. Porque daquele jeito a gente entendeu que não adianta nada. Nós temos que rasgar as vestes aos pés do Senhor, chorar aos pés do Senhor. Então, quando a gente se expressa da forma certa, que é dessa forma, né, com arrependimento e com humildade, quando nós rasgamos as nossas vestes para chorar na presença dEle, o Senhor ouve o nosso clamor. Ele não ouve nosso clamor quando a gente chora, quando a gente rasga as vestes para os outros ou quando a gente coloca uma capa em cima da gente. Não ouve. Quando a gente rasga o nosso coração na presença dEle, Ele ouve a nossa oração. Ele age ao nosso favor. Ele faz a justiça. E o principal, quando a gente rasga nossas vestes ao Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso sentimento, quando a gente se entrega a Ele verdadeiramente, com o coração rasgado, Ele nos perdoa. Lá em Joel 2:12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Esse é um coração quebrantado de verdade. Rasguem o coração e não as vestes, Ele está dizendo. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, tardio ao irar-se, cheio de amor leal. Arrependa-se e Ele não envia a desgraça sobre vocês. O Senhor não quer que a gente rasgue as nossas roupas, Ele quer que a gente rasgue o nosso coração. O Senhor não quer as nossas capas, Ele quer o nosso coração. Ele quer transformar as nossas vestes. Ele quer tirar as roupas rasgadas e quer te dar vestes novas. Ele quer tirar as tuas capas e Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te revestir da autoridade, do poder, da coragem, da ousadia, da força, da alegria, da paz, da mansidão, do domínio próprio. De todas essas coisas que só Ele pode oferecer para a gente. Então a nossa oração deve ser: Senhor, rasga o meu coração. Rasga, rasga. Tira tudo que não provém de Ti daqui de dentro. Rasga, rasga, rasga.
Tem que ser uma oração sincera. Uma oração talvez que você nunca tenha feito. Uma oração sincera, falando aquelas pequenas coisas que te incomodam ou que te incomodaram. Às vezes, hoje em dia, a vida está tão corrida que a gente não tem nem tempo para pensar nisso. Ou às vezes a nossa capa está tão grossa que a gente nem quer mais mexer naquilo, mas o Senhor está dizendo para você falar. O Senhor está dizendo para você abrir o seu coração porque Ele quer te curar. Nós devemos nos despir na presença dEle. Assim como Adão e Eva eram no passado. Eles viviam no paraíso, o Senhor quer fazer um paraíso para cada uma de nós. Ele quer que a gente se dispa das nossas roupas, das nossas vestes, das nossas capas, dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas ansiedades. Ele quer o nosso coração puro e limpo para receber o que Ele tem para cada uma de nós. E a gente deve fazer a oração igual Davi fez. Quando ele pecou, quando ele errou, quando ele matou, quando ele feriu pessoas inocentes. Por mais que ele tenha feito tudo errado, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a oração dele era assim: cria em mim um coração puro. Essa deve ser a nossa oração. Renova dentro de mim, Senhor, um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a tua alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Primeiro ele precisa fazer isso dentro da gente, para depois a gente ir. Primeiro precisa, olha, fazer dentro, para depois a gente ir para fora. Continuando, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Eu e a minha língua aclamam por tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. Ele diz assim: não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Tu nem te agradas com os holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, você não despreza. O Senhor não quer o seu sacrifício. O Senhor não quer que você carregue dores. Ele só quer um coração quebrantado para que Ele possa tratar, para que Ele possa curar e para que Ele possa entrar e fazer morada. E assim, Ele nos dá novas vestes. Queria pedir para o louvor já subindo. Vou terminando lendo aqui com vocês Isaías 61, 2, que diz assim: e para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados de carvalhos da justiça, plantios do Senhor para revelar o seu esplendor. É grande o meu prazer no Senhor. A minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. O Senhor está dando hoje vestes novas, vestes de salvação. Ele vai pôr sobre vocês o manto da justiça, diz aqui. Qual é o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual é a noiva que se enfeita como joias? O Senhor vai fazer assim, Ele vai te adornar com um manto de salvação, com um manto de justiça e com um manto de alegria. Porque como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações.
Hoje o Senhor está te ensinando a rasgar as suas vestes da forma correta. Mas Ele quer que você rasgue essas vestes e deixe lá, atrás, lá no passado. Porque, como Ele falou aqui, Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te perdoar. Se você abrir seu coração, se você deixar rasgar o seu coração, Ele quer te perdoar. Ele quer ser aquele que te consola. Ele quer te revestir de alegria. Ele quer te dar um espírito estável, sem depressão, sem ansiedade, sem remorso, sem dor, sem consciência pesada. Ele quer fazer brotar as tuas sementes. Ele quer que vocês cresçam e que as sementes que vocês já lançaram, ou que vocês vêm lançando, que elas brotem, virem árvores frondosas e dê muitos frutos. Ele quer te mostrar a alegria que é estar nele. Ele quer te revestir de força, autoridade e poder que vem dele. Ele quer trazer a justiça para nós e para os nossos e para a nossa casa. A justiça de verdade, a alegria de verdade, a força de verdade, a paz de verdade. Não essa que a gente até hoje procurou nos outros. Não essa que a gente se escondeu há pouco tempo atrás, mas que hoje a gente aprendeu a abrir o nosso coração e a rasgar as nossas vestes da forma certa. Deixem as suas capas. Deixem elas.